Olá pessoal, meu nome é Guilherme Kremer. Trabalho no Abrigo Teresa de Jesus, é uma casa que atende crianças ali na Tijuca. E hoje, a convite da Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias, vou fazer uma reflexão, atendendo evidentemente as orientações do período que vivenciamos, que é um período de quarentena, que além de nos resguardar a saúde, é um momento propício para nós podermos fazer uma reflexão sobre as nossas prioridades de vida. Lembro sempre que a quarentena mais famosa que a humanidade conhece foi a quarentena de Jesus. Ficou 40 dias no Monte da Quarentena, que ficava 2 a 3 quilômetros da cidade de Jericó. E naquele momento, então, ele estabeleceu as prioridades dele. Que tipo de Messias ele queria ser? Realmente ele acabou definindo, foi um momento bastante importante. E como previra o grande profeta Isaías, ele seria e foi um Messias servo, aquele que veio para servir. Assim também possamos, nesse período, fazer as nossas reflexões. E hoje vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a fé, que é um momento importante, porque junto com o vírus do coronavírus, que está aí fazendo graçar essa pandemia, junto com ele vem o vírus do medo. Entretanto, quando a fé se instala, o vírus do medo vai embora. Então, por essa razão, vamos falar um pouco sobre a fé. E vamos iniciar lembrando um caso ocorrido com o famoso precursor de Jesus, que foi João Batista. Ele se encontrava aprisionado na fortaleza de Maqueronte, que ficava ali junto às margens do Mar Morto. E ele passava por um momento de provação. Ele estava aprisionado e iria ficar na prisão aí por volta de 8 meses. E por quê? Porque ele criticara o procedimento de Herodes Antipas, que vinha vivendo com a irmã ou com a esposa do seu irmão. Por essa razão, Herodes acabou então aprisionando João Batista na fortaleza. Era um momento difícil, dias muito quentes, noites muito frias. Entretanto, sabemos que João Batista era bastante famoso nessa época. O próprio Herodes Antipas tinha um medo e uma certa admiração por ele. Por quê? Porque sabemos que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento passou-se cerca de 400 anos. E por esse período não surgiram grandes profetas, certamente, pequenos, mas nenhum profeta especial. O que iria surgir foi justamente João Batista. Então o povo israelita estava ansioso por ouvir uma voz profética. Ele é um profeta especial, talvez o maior dele. Jesus, falando de João Batista, afirmou que dos nascidos de mulher não há profeta maior do que o nosso João Batista, que não mais é nada do que o famoso profeta Elias, que viveu 800 anos antes de Cristo, reencarnado agora na personalidade de João Batista. Herodes Antipas, então, atendendo a esse respeito, que a certa admiração que ele tinha por João Batista, concedeu-lhe uma oportunidade ou uma facilidade. Ele poderia receber as visitas de seus discípulos, que eram muitos. João Batista teve muitos discípulos. Era o único benefício que ele poderia conceder naquela época, não tinha prisão domiciliar. Então ele concedeu a visita dos discípulos do grande precursor de Jesus. E João Batista foi se inteirando de que Jesus, ou como Jesus vinha se comportando, o que ele vinha realizando. Esses discípulos sempre lhes traziam as informações
E ele então foi recebendo aquelas notícias, a convivência com os deserdados do mundo, aqueles que mais sofriam, e isso, de certa maneira, não caiu bem no espírito de João. Sabemos que no inconsciente coletivo do povo israelita, o Messias esperado era um Messias rei, sacerdote, um Messias general, talvez, mas jamais um Messias servo. E naquela situação em especial, numa situação de provação, como ele se encontrava, preso, aprisionado, surgiu algo que é muito perigoso, que é também como se fosse um vírus. Os vírus estão na moda, é como se fosse um vírus também, que era o vírus da dúvida. Será que Jesus era realmente, pensava João durante a noite fria, será que Jesus realmente era o Messias? Ele o havia batizado, mas ficou com esta dúvida e ela começou a crescer. E de tal maneira cresceu que certo dia, quando seus discípulos foram lhe visitar, João Batista lhes pediu para que eles fossem até a Galileia, onde se encontrava o Mestre, para fazer-lhe uma pergunta definitiva, se ele era ou não era o Messias. Os discípulos de João, 2 deles, foram até a Galileia, se encontraram com o Mestre e fizeram a pergunta direta a Jesus, se ele era mesmo o Messias, aguardado e esperado pelo povo israelita. Jesus, com muita sabedoria, trouxe uma solução bastante racional. Ao invés de Jesus afirmar naquele momento se era ou não era, o que não traria confiança para aqueles homens, o que o Mestre decidiu? Convidou-lhes para que eles permanecessem junto a Jesus, e assim eles mesmos poderiam ter a sua própria opinião, o que é bastante importante, acerca dessa pergunta. Realmente um proceder inspirado e bastante sábio de Jesus. E esses 2 homens começaram a conviver com o Mestre, acompanhá-lo em todas as manifestações e sinais, as curas, e se conscientizaram de que ele era o Messias. Foram ter com Jesus e, nesse momento, então, eles se despediram, porque eles tinham que levar essa resposta para o aflito e duvidoso, naquele momento, João Batista. E quando eles estavam saindo, Jesus voltou-se para eles e trouxe uma lição que serve em especial para nós. Bem-aventurados são os que não duvidam de mim. Repetimos, bem-aventurados são os que não duvidam de mim. Certamente essa lição era para nós, não para João, porque como o próprio Mestre, na sequência dessa bem-aventurança, complementou, ele afirmaria aquela frase que já comentamos, que dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista, procurando caracterizar que essa lição era para todos nós. Realmente, bem-aventurados são aqueles que não duvidam de Jesus. E aí perguntaríamos para vocês como surgiria ou como surgiu esse momento de dúvida. Surgiu justamente no momento da provação. E a dúvida surge justamente nesses momentos. Não, a dúvida não irá surgir quando tudo está bem, quando o céu está risonho, o sol está brilhando. A dúvida vai surgir no momento da tempestade. E tempestades não nos faltam. Existem as tempestades materiais, as físicas, como também as tempestades existenciais. E vamos lembrar aqui uma passagem que nos lembra uma ocorrência de Jesus justamente com relação a essas tempestades. É uma passagem muito bonita, porque ela nos fala que certo dia Jesus resolveu dirigir-se
para o outro lado do lago de Genezaré. Ele normalmente ficava em Cafarnaum, que ficava na margem oeste do lago, e ali centrou todas as operações, é como se fosse o seu QG, a cidadezinha, a pequena cidade, a aldeia de Cafarnaum. Certo dia, então, ele resolveu dirigir-se para o outro lado, para a margem oposta do lago de Genezaré. Já ao final da tarde, convocou os seus 12 apóstolos, pegaram um barco aí de cerca de 9 metros de comprimento por 2,5 de largura. Essas eram as dimensões. Descobriram um barco que fora construído no século I a.C., por volta aí da década de 80, que estava, de certa maneira, enterrado ali nas águas, nas terras, ou nas areias, melhor falando, né, do Lago de Genezaré. E quando houve uma seca muito grande, uma estiagem, ele começou a aparecer, e aí desencavaram e descobriram então um barco perfeito. Ele tinha cerca de 9 metros, muito semelhante ao barco que Jesus singrou naquele momento, as águas do lago. E o mestre, então, já à tarde, já estava um pouco cansado do dia, ele foi para a popa e ali, com o balançar do barco nas águas, ele acabou dormindo. Entretanto, veio um acontecimento que é normal lá naquele lago. O Lago de Genezaré é muito bonito, ele sofre mudanças de tempo abruptas. O céu está muito bom, claro, e de repente ele se transforma numa tempestade com ventos fortes. Ainda hoje é assim. E naquele momento, então, isto aconteceu. E, evidentemente, as ondas começaram a bater naquela embarcação e os discípulos e apóstolos, né, começaram a ficar preocupados. Começou a surgir o medo, a dúvida. E eles olhavam para a popa e viam Jesus a dormir. Realmente, um comentário à parte, quando nós enfrentamos nossas tempestades existenciais, parece mesmo que Jesus está dormindo. É um pouco de simbolismo. E a tempestade aumentava, e teve um momento então que eles não suportaram o medo e foram despertar Jesus. E o mestre foi despertar e perguntou qual é o problema. E aí eles retornaram e falaram: mestre, está acontecendo uma grande tempestade, estamos com medo de naufragar. E aí Jesus colocou então para eles que eles eram homens de pouca fé. Mas se apiedou daquelas criaturas, como mestre sempre apieda de toda a humanidade, e procurou então acalmar aquela tempestade. Esta é uma passagem bastante simbólica e bonita. Até poderemos trazer um outro simbolismo que gosto muito, que nós, na nossa travessia, na nossa reencarnação, o simbolismo, uma travessia marítima, é muito bonito. E quando nós estamos atravessando, se o Cristo está adormecido dentro de nós, as tempestades irão acontecer. Entretanto, com o Cristo desperto, essas tempestades se acalmam. O tamanho delas se reduz, conseguimos enfrentar porque o Cristo está desperto. Realmente, a fé, ela é experimentada nos dias difíceis, nos dias de tempestade. Certamente nós não iremos ser testados da nossa fé no momento que o sol está brilhando, como já comentamos, quando o dia está tranquilo, quando as situações estão normais. Não, nós seremos testados nos momentos de dificuldade. E num outro acontecimento relacionado com fé, até relatado por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, certa vez, um pai muito desesperado foi ter com Jesus. Seu filho era lunático, ele se contorcia, se atirava no fogo e tentara até obter ajuda com os apóstolos. Entretanto,
eles não conseguiram afastar aquela entidade. E o mestre então se apiedou daquele rapaz e do seu pai desesperado e conseguiu então afastar aquela influência perturbadora e difícil. Os apóstolos que estavam junto com o mestre observaram, não falaram nada, mas quando a situação acabou, eles se afastaram e os apóstolos foram perguntar a Jesus por que razão eles não conseguiram afastar aquele espírito obsessor enquanto Jesus conseguira. E o mestre foi bastante claro: por causa da sua ou da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. Essa lição ficou na mente daqueles apóstolos. E o mestre complementou: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda era o menor dos grãos, tem de 1 a 2 milímetros, talvez o menor deles. Então, se nós tivéssemos uma fé desse tamanho, nós iríamos mandar para que uma montanha que está em determinado lugar fosse trasladada para outro lugar. Evidentemente, esse translado da montanha é um translado simbólico. O que o mestre está falando é que com uma fé pequena, e olhe, temos dificuldade de encontrar pessoas que tenham a fé do tamanho do grão de mostarda. Então, aqueles que têm essa fé, que seja pequena, eles conseguem vencer as montanhas, transformar, trasladar as montanhas de problemas da vida a partir da fé. E aquilo ficou na mente desses apóstolos, que começaram a notar também que sempre que Jesus fazia uma cura, ele complementava: olha, a tua fé te salvou. E realmente começaram então esses apóstolos a perceberem que a fé é algo bastante importante, bastante significativo nas nossas vidas. E um dia então foram até Jesus e pediram algo inusitado. É o pedido que todos nós gostaríamos de fazer. Chegaram para o mestre e afirmaram: Jesus, aumenta-nos a nossa fé. Aumenta-nos a nossa fé. Realmente é um pedido, mas realmente extemporâneo, porque sabemos que o desenvolvimento da fé se faz no campo íntimo da criatura. É um valor, é um desenvolvimento cognitivo, é interior. Então Jesus não ia conceder, isso é conquista pessoal. Claro que todos nós queremos também aumentar a nossa fé. Gostaríamos de vê-la aumentada, com certeza. Mas como aumentar a fé é a grande pergunta que fazemos. Evidentemente, para aumentar a fé, precisamos saber o que é fé. E aí começamos a ver uma série de definições sobre fé. Paulo de Tarso se dedicou bastante a fazer as definições sobre a fé na sua epístola aos Hebreus. Mas eu gosto de uma definição que Allan Kardec também fez menção, de certa maneira, a ela no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que a fé é a confiança que nós temos numa crença. A crença existe. Então nós temos que aumentar essa confiança, porque aumentando essa confiança eu aumento a fé. E como é que eu aumento a confiança, a minha confiança, a nossa confiança? Olha, certamente por primeiro movimento é você conhecer. Aqui na Terra, por exemplo, você só confia em alguém se você conhece. Se você não conhece, você não confia. Então, o primeiro passo para que eu possa ter a minha fé aumentada é eu conhecer. Conhecer o quê? A verdade, que eu conheça
a palavra. E com esse conhecimento, com estudo, eu vou certamente fortificar a minha fé. Depois eu tenho que me entregar a ela. Eu tenho que me dedicar a ela e desenvolver também a minha fidelidade. Então, conhecimento, entrega e fidelidade, eu consigo desenvolver a minha fé, que é bastante importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Isto porque quando a fé entra nas nossas vidas, o medo vai embora. Ou ao inverso, quando a fé vai embora, o medo entra em nossas vidas. Então precisamos desenvolver realmente a fé, como acabamos de expor. E certamente seremos testados nos momentos mais difíceis que temos enfrentado nas nossas diversas situações. A importância da fé, bem sabemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma página que nos traz assim uma outra visão da importância da fé. Porque a fé, na verdade, é uma das virtudes canônicas, uma das virtudes teologais, aquelas virtudes que nos ligam a Deus. Essas são 3 virtudes, foram definidas pelo apóstolo Paulo de Tarso na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele afirmou que nós devemos desenvolver a fé, a esperança e a caridade. E a partir da definição dessas virtudes teologais, se discutiu muito ao longo do tempo, a cristandade sempre discutiu qual dessas virtudes era a maior, qual teria a primazia de ser a superior. Muito se falou em caridade, outros falam em esperança, a maioria fala muito na fé, porque o justo viverá pela fé. Entretanto, nessa página que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós lá recebemos a orientação muito bonita de que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, se eu desenvolvo, faço a minha fé crescer, eu, por outro lado, estou desenvolvendo a esperança e também estou desenvolvendo a caridade. Ora, sabemos da importância da caridade. O lema da doutrina espírita todos nós conhecemos: fora da caridade não há salvação. Então, é fundamental. E a outra virtude também importantíssima é a esperança. A própria ciência tem identificado a importância da esperança nas nossas vidas. Existem hospitais que fazem terapias de esperança, porque com a esperança a saúde, o tratamento é mais efetivo, você alcança a saúde com mais facilidade. Então, alguns hospitais já fazem a terapia de esperança. Lembrando que a primeira terapia de esperança realizada foi por Jesus. No famoso domingo, da Semana da Páscoa, quando pela manhãzinha Maria de Madalena anunciaria para a humanidade que Jesus estava vivo, que ele vencera a morte, já que fora crucificado na sexta-feira, foi um momento importante e definitivo para a cristandade. A comunidade de discípulos estava muito dividida, estava infelicitada com o que acontecera, muitos estavam com a sua consciência culpada porque abandonaram Jesus, e existiam 2 discípulos do mestre, não apóstolos, mas discípulos, seguidores, que moravam em Emaús, uma cidade que distava algumas horas de caminhada de Jerusalém. E no domingo, então, amuados com a situação, resolveram voltar para Emaús, embora tivesse até ouvido a notícia da ressurreição de Jesus. Entretanto, essa notícia fora dada por uma ex-pecadora e eles não deram valor. Sabemos que Maria de Madalena foi uma pecadora que se redimiu com Jesus. Por essa razão, eles começaram a dirigir-se para Emaús. Entretanto,
o mestre precisava reagrupar novamente os seus apóstolos e discípulos. E ele fez, entre a festividade da Páscoa e a festa de Pentecostes, Jesus, que aconteceu cerca de 7 semanas depois da festa da Páscoa, Jesus apareceu 11 vezes, tentando manter unida aquele grupo que iria ser responsável pelo desenvolvimento da mensagem cristã. E esses dois apóstolos, ou esses dois discípulos que estavam se dirigindo para Emaús, eram bastante importantes. E Jesus então começou a andar junto com eles. E eles estavam tão voltados para dentro de si, infelicitados, que eles nem repararam que era Jesus, que começou a trazer para eles uma orientação do que havia acontecido, que tudo aquilo fora previsto nas Escrituras, teria que acontecer, senão o cristianismo não se desenvolveria. E foi assim por um longo tempo. E Jesus começou a fazer uma terapia de esperança. Tanto quando eles estavam chegando já em Emaús, eles já estavam em uma outra condição. E quando sentaram-se então para fazer uma refeição, eles reconheceram que aquele homem que estava acompanhando o mestre era justamente Jesus. Que ele estava acompanhando aqueles dois homens era Jesus. E eles antes, em si mesmados, desesperançados, eles não conseguiram reconhecer o mestre. Então, a esperança é fundamental. Paulo falava que a esperança é uma âncora para nós, né? Quando nós estamos em algum problema, como o barco que está enfrentando uma tempestade, ele lança uma âncora para se abrigar. Então, nós temos a esperança como se fosse essa âncora. Paulo se utiliza dessa figura de linguagem muito bonita, né? A âncora da esperança. A esperança é como se fosse uma crença emocional em algo que vai acontecer. É muito mais que otimismo, ter um pensamento positivo, é muito mais que isso e é fundamental. Sabemos que os gregos, eles procuraram estabelecer seus mitos sobre todas as situações da vida e eles também trouxeram para a humanidade como teria surgido essa tal esperança, que é uma virtude bastante importante, como lhes falei, uma virtude teologal, aquela virtude que nos liga a Deus. Zeus havia dado a missão para Prometeu, um titã, para criar os seres na Terra. Entretanto, Prometeu começou com os animais e deu-lhes instrumentos poderosos. Quando chegou a vez de se criar o homem, Prometeu pensou que realmente o homem não ia ter chance com os animais, que eles teriam muita habilidade, os animais teriam força, instinto, garras, enfim, e os homens não teriam isso. Então o que ele fez? Ele concedeu o fogo, tirou o fogo do Olimpo e concedeu esse fogo aos homens. Zeus ficou muito chateado com isso e deu um castigo bastante grande para Prometeu, que vinha realizando essa tarefa com Epimeteu, que era seu irmão. E o que Zeus então quis também, de certa maneira, castigar o irmão de Prometeu, Epimeteu. Ele, Zeus, criou então Pandora, seria a primeira mulher, e deu-lhe uma caixa que não poderia abrir e que ela fosse até Epimeteu para viver com ele. Pandora foi, começaram a viver, e Pandora então ficava vendo aquela caixa, mas tinha aquela ordem para que não fosse aberta, mas ela acabou então não resistindo e abriu, e surgiram então, segundo os mitos, começaram a surgir todos os problemas que a humanidade conhece. E Pandora então, assustada, fechou. E quando ela fechou, ficou um mal. E esse mal era você conhecer o que vai acontecer no futuro. Imagine se nós tivéssemos a certeza do que vai nos acontecer daqui a pouco.
Imagine como seria a nossa vida. Nós não teríamos o livre-arbítrio. E seríamos confrontados com o nosso proceder com isso. Seria muito ruim. Seria um mal. Como esse mal ficou na caixa de Pandora, não chegou à humanidade, surgiu então a esperança. A esperança de que sempre alguma coisa de boa e de melhor irá acontecer para nós. Assim, irmãos, vamos desenvolver a nossa fé, porque por consequência eu estaria aumentando a minha esperança e a minha caridade, o que é bastante importante. A fé é fundamental nos dias que correm. O medo está desenfreado com relação aos riscos que a população está sofrendo com a pandemia. Então devemos desenvolver nossa fé para que o medo não se agasalhe dentro do nosso mundo interior. A fé, quando chega, repetimos mais uma vez, o medo vai embora. Lembrando ainda que a fé tem olhos, a fé tem visão. Ela vê aquilo que ninguém ou os olhos materiais não estão vendo. O grande apóstolo Paulo afirmava que ele não vivia pela visão, ele vivia pela fé. Ora, podíamos perguntar, será que Paulo era um inconsequente? Ele dava um passo no escuro, sem ver? Não, porque a fé tem uma visão. Ela consegue ver aquilo que os outros não conseguem. Por essa razão, irmãos, nesse período em que estamos vivendo, que possamos desenvolver, guardar a nossa fé em Deus, em Jesus. O Mestre está liderando a humanidade, é o nosso governador amoroso, o Pai de misericórdia. Então que possamos guardar a fé, porque guardando a fé, nós vamos afastar o medo. E também iremos, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, iremos desenvolver a esperança e a caridade. Então, muita paz a todos.